Olá, gente, bom dia, paz do Senhor Jesus para todos vocês. Mais uma semana começando, a semana começa no domingo, né? Muita gente saindo para trabalhar, para ganhar o pão de cada dia. E eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor me deu nesta manhã para vocês. Tá lá no livro de Mateus 15, 21, que tem por título: Uma mulher cananeia demonstra fé. E saindo daquele lugar, Jesus se retirou para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele, gritando: Senhor, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda embora, pois já vem gritando atrás de nós. E ele respondeu: Eu fui enviado, Jesus respondeu: Eu fui enviado às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-se de joelho e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos? Não é certo tirar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos? Jesus perguntou para ela. E ela disse ela, porém sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: Mulher, grande a tua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, sua filha foi curada. Eu tenho aqui um esboço da palavra. Eu fiz agora de manhã um esboço da palavra. Esse é o melhor estudo, é você fazer um esboço do que você entendeu. E eu vou ler para você. A mulher cananeia. Jesus estava saindo de Tiro e de Sidom. Então apareceu uma mulher cananeia natural e veio ela gritando. O Senhor clamou em voz alta: Filho de Davi, tende misericórdia de mim, porque minha filha está endemoniada. A filha dela estava gritando: Senhor, Senhor, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Mas teve um instante que Jesus não respondeu nada e a multidão mandava ela se calar e ela ir embora. Mas eu creio que quanto mais ela clamava em voz alta, o Senhor ouviu o clamor daquela mulher e falou com ela. E ela clamou: Tem misericórdia de mim, porque a minha filha está endemoniada e ela está sofrendo muito. Ele relatou a ela que a filha dela estava sofrendo muito, estava com o demônio. Mas Jesus não lhe respondeu. Jesus não respondeu nada àquela mulher. Então os discípulos se aproximaram dele e disse: Manda ela se calar e ir embora, pois ela veio gritando atrás. Os discípulos mandando ela se calar porque ela veio gritando atrás. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela gritava mais alto até Jesus ouvir e atender a ela. E Jesus respondeu. Seus discípulos se aproximaram dele. E então ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Então a mulher veio, adorou-se de joelhos e disse: Ajuda-me, Senhor. E ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e jogar os cachorrinhos? E ela falou: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da casa do seu dono. Jesus respondeu: Mulher, grande é a tua fé, seja conforme você deseja. E naquela mesma instante, a sua filha ficou sã. A fé daquela mulher, ela teve uma fé muito grande
e o Senhor atendeu. Por mais que a multidão mandasse ela se calar, por mais que a multidão mandou ela embora, ela não desistiu. E o que eu trago para a nossa vida, que nós não devemos desistir daquilo que pedimos ao Senhor, daquilo que colocamos em oração, em petição ao Senhor, que o Senhor, nos tempos certos, Ele vai nos ouvir, Ele vai nos atender, Ele vai nos dar vitória e vai fazer o nosso milagre acontecer. Talvez você está precisando de um milagre, de uma cura. Eu não sei do que você tem passado, mas o Senhor, Ele realiza no momento certo, Ele age no momento certo, Ele chega no momento certo. E aquela mulher foi curada, aquela menina foi sã. A filha da mulher cananeia, ela foi sã, ela foi curada, ela foi sarada, porque ela pediu com fé, ela foi atrás de Jesus, ela não se importou com a multidão que mandou ela se calar, que mandou ela ir embora. Quanto mais a multidão apertava ela, oprimia, mais ela clamava: Senhor, filho de Davi, tenha de misericórdia de mim, tenha de compaixão de mim. E ela foi atendida, né? E o que eu trago para vocês é isso, que Deus possa abençoar seu dia. Já tomou aquele cafezinho maravilhoso? Ó, delicioso cafezinho. Fiz agora de manhã. Uma delícia. Tome seu café, se alimente, faça uma atividade física. Medite na palavra. A palavra fala para a gente meditar. Não, a palavra fala: não se aparte o livro dessa lei, para a gente não se afastar da Bíblia, da palavra do Senhor, para a gente meditar nela dia e de noite, é uma ordenança do Senhor. E é essa palavra que eu quero deixar para vocês. Que Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus. Deus abençoe.